A Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e o momento é de muito debate, principalmente por conta do acontecimento do 38º Congresso da Abrazel, que ocorreu em Brasília, proprietários de bares e restaurantes sendo representados e debatendo principalmente sobre a questão da escala 6x1. A gente vai conversar agora com o conselheiro da Abrazel para trazer um relato. O Junit Ueda está aqui na tela da TVC para trazer as informações desse 38º Congresso e a principal questão que está todo mundo perguntando é a implantação dessa escala 6x1. Qual é o pensamento da Abrazel, Ueda? E é um prazer recebê-lo aqui na tela da TVC. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui, podendo comentar um pouquinho sobre o nosso congresso e também sobre essa questão tão importante para as empresas aí, que é a escala 6x1, que está sendo tão discutida aqui. Exatamente. Bom, no 38º Congresso, o que vocês debateram, o que vocês pretendem, como uma associação muito forte, muito poderosa, fazer com relação à influência? Porque, querendo ou não, a definição deve acontecer nos próximos dias e a decisão está em Brasília. Todos os estados levaram comitivas para o Congresso da Abrazel, que é uma reunião anual que acontece em Brasília, onde nós nos reunimos para discutir os impactos das decisões e também conversar com os nossos parlamentares. Fomos numa delegação de Santa Catarina para lá, visitamos nossos deputados e senadores, e a nossa grande preocupação é com relação à forma como a 6x1 está sendo votada, né? Obviamente, ela está indo para um lado com muito cunho político, e isso nos preocupa porque a matemática por trás dessa votação não está fechando, né? Essa conta não vai fechar. É importante a gente entender que nós precisamos discutir isso e analisar em duas frentes. A primeira frente é com relação à redução da jornada de trabalho. E isso todos nós, empresários, concordamos que pode ser uma boa saída. Afinal de contas, quem que não quer trabalhar menos e ganhar mais? A questão que mais impacta, né? Porque a redução da jornada pode ser facilmente resolvida com tecnologia, aumento de produtividade, treinamento, isso a gente consegue organizar e absorver. Agora, o maior problema é o impacto da mudança na escala, na proibição da escala. O que não ficou claro e não tem sido dito é que isso vai refletir diretamente no preço dos nossos insumos, como empreendedores que compramos insumos para fazer pratos, e no preço também, e não só nos restaurantes, em serviços essenciais, em outras coisas, porque a conta não fecha. O governo hoje, nós temos uma carga tributária pesadíssima no Brasil, isso não é novidade para ninguém, e essa mudança na escala vai fazer com que a gente tenha que aumentar a nossa mão de obra e, como consequência disso, vamos ter que repassar o preço, o que vai fazer com que o dinheiro passe a valer cada vez menos, né? Que o poder de compra da população diminua. E eu acho que é isso que não tem sido dito para todos, o preço que eles vão ter que pagar, né? Que nós vamos ter que pagar se isso passar da forma como está sendo discutido. Bom, como associação, vocês foram chamados pelos parlamentares, até porque eu acredito que os parlamentares não são donos de restaurantes e de bares. A Brasel, ela tem muita representatividade e participativamente dessas discussões. Então, sim, nós somos convidados a conversar e participar desses debates para ajudar também os parlamentares a tentarem entender esse lado. Obviamente, é muito mais complexo que só uma conversa, né? Tudo que são várias etapas, mas sim, a Brasel atua diretamente com os parlamentares para explicar o nosso lado aqui também, para que eles possam ponderar no momento da votação. Certo. Existe aí uma outra reunião entre a Brasel e esses parlamentares para debater ainda ou aprofundar esse debate sobre a escala 6x1? Não, o que nós fizemos foram visitas, né, para entender o lado dos parlamentares, como que eles estão encarando isso e também explicar o nosso lado. A Brasel fez um estudo junto com a FGV para mostrar como que uma estratégia para a recuperação do nosso setor, que vem sofrendo desde a pandemia, né, e com essas decisões ainda está tornando cada vez mais difícil. Então, a gente tem essa proximidade, mas não teremos mais nenhuma reunião, acredito, até a votação, até porque ela deve se estender agora para depois da eleição, pelo que temos acompanhado aí os movimentos lá em Brasília.
Agora, a notícia é triste para o senhor e para a senhora que utiliza, né? Que vai ao restaurante no final de semana, uma vez, tem gente que vai duas, tem gente que vai todo dia ao restaurante. Isso quer dizer que, na verdade, se for aprovado, se for extinguido a escala 6 por um, significa que vocês vão ter que botar mais pessoas para trabalhar, vai aumentar o custo dos serviços, vai ser repassado para quem? Para nós. É eu e o senhor que vamos pagar mais caro por essa decisão política. Algum parlamentar representa vocês lá nessas discussões todas? Não, nós não temos nenhum parlamentar específico que nos representa, mas a nossa bancada de Santa Catarina tem sido muito coesa nas suas votações. A grande maioria dos nossos parlamentares tem apoiado, né, essa discussão mais profunda, né, para que não se decida nada em tão pouco tempo, né? A gente tem como exemplo países vizinhos que fizeram essa redução de jornada, que levaram 5 anos para se adaptar com relação a isso. E aqui no Brasil eles estão querendo fazer isso em meses, né? Então, a nossa bancada tem sido muito coesa em votar e alertar sobre essa pressa toda aí na votação e que esse assunto precisa ser mais discutido. Tá certo. Bom, no 38º Congresso, mudando um pouco de assunto, vocês assinaram também um convênio com a Ambev para apoiar empreendedores do setor. O que que diz esse convênio e quem vai poder pleitear? A Ambev estendeu um benefício de um programa que eles já tinham para que os nossos empresários do setor de alimentos e bebidas possam aproveitar melhor o movimento, né, e o engajamento que acontece em função da Copa do Mundo. Esse programa possibilita a renegociação de dívidas, a melhoria dos prazos de pagamento e de crédito também para aquisição das mercadorias da Ambev e também contempla cursos e treinamentos gratuitos para que os empreendedores possam se capacitar e também entender, entre outros assuntos, um pouco mais sobre o impacto dessa possível mudança na escala e na jornada de trabalho. Certo. Ô, Ueda, nós aqui da região, Florianópolis, em 14,1, região da Anfra, aqui, Camboriú, Balneário Camboriú, setor muito forte da gastronomia, de bares e restaurantes e tal. Se for aprovada a escala 6 por um, a extinção, isso quer dizer que já vamos ter que trabalhar agora, nessa temporada, na 5 por 2? Se for aprovada da forma como está, provavelmente sim. É óbvio que é tudo muito incerto ainda, porque existem alguns movimentos, né, de discussões, como a proposta do Marinho, que é a PEC do trabalho flexível, que a Brasil tem apoiado também, mas tudo indica que sim. E se isso passar da forma como o texto está agora, vai representar um aumento de cerca de 20% no nosso custo operacional. Então, isso provavelmente vai acabar sendo repassado de imediato também e vai parar no preço, aí, conforme a gente veio falando até aqui. Bom, escala 5 por 2, como é que vocês vão conseguir se adequar a bares e restaurantes? Nós temos uma dificuldade gigantesca de contratação de mão de obra hoje no estado de Santa Catarina. Nós dizemos que temos um apagão de mão de obra. Nunca teve tanta dificuldade para contratar. O que vai ser necessário? A gente vai ter que dividir as nossas equipes em escala e fazer novas contratações. Então, o primeiro desafio é encontrar pessoas para preencher essas vagas, que já é algo muito difícil para a escala 6 para 1. Se você conversar com a maioria dos donos de restaurantes, você vai ver que todos estão com dificuldades de contratação e preencher os seus quadros de mão de obra. Aliado a isso, com a subida de tudo que vai acontecer, o próximo passo, com certeza, com a subida dos preços, da carga, enfim, nós vamos ter que repassar isso para o nosso consumidor e torcer para que eles continuem vindo. O que se espera é uma queda no movimento aliada à subida dos custos fixos, que vai fazer com que a boa parte das operações sofra ou venham até a fechar. Tá certo, Junit Ueda, conselheiro da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, seguir os procedimentos que devem ocorrer em Brasília, mas o pior de tudo é que, infelizmente, quem vai pagar essa conta somos eu e você. Ueda, obrigado pela participação, uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde para vocês. Muito bem. Olha, e ontem à noite, no Cibar Hotel, a prefeita Juliana Pavan e o diretor-presidente da EMASA, Auri Pavone, receberam pessoas da comunidade, entidades que se fizeram presente para conhecer um projeto importante de investimentos na área, principalmente de despoluição do canal do Rio Marambaia. Veja só como foi e principalmente os valores que serão empreendidos. A EMASA realizou uma reunião aberta com a comunidade para apresentar investimentos, obras, ações em andamento e novos projetos voltados ao saneamento da região norte do município.
Na ocasião, foi assinada a ordem de serviço para o investimento de 20 milhões de reais na região. A obra integra o projeto Praia 100% Limpa. A contratação engloba a execução de serviços de engenharia voltada à localização e eliminação de extravasores no sistema de esgotamento sanitário do município. O serviço inclui correções nas redes públicas de esgoto e execução de pavimentação asfáltica com concreto asfáltico usinado a quente, nos trechos que receberão intervenção. Os trabalhos terão início pelo Pontão Norte, uma das áreas estratégicas para a melhoria do sistema do saneamento e para a qualidade ambiental da cidade. É um compromisso que nós assumimos com a comunidade aqui da região norte da nossa cidade em relação ao canal do Marambaia. Sempre foi falado, né, que deveriam fazer obras para combater, mas nunca de fato apresentaram a solução. E hoje nós estamos aqui assinando a ordem de serviço, né, de uma obra extremamente importante que vai direto na causa dessas ligações cruzadas do Coaclau com o pluvial, aonde de fato impacta de forma negativa. Então nós precisamos reverter isso. Aconteceu ainda a assinatura do convênio de parceria com o SEBRAE para a implantação do ISO 9001, certificação internacional voltada à gestão da qualidade. A medida tem como objetivo aprimorar processos internos, fortalecer a governança e ampliar a eficiência dos serviços prestados à população. Eu acho que é uma nova Imasa, uma nova história, e quem ganha com isso é Balneário Camboriú. A gente está fazendo o que a prefeita sempre nos cobra, ter eficiência, ter planejamento, e é isso que nós estamos conseguindo, com uma equipe que se engajou. Todas essas obras são com projetos próprios, desenvolvidos dentro da Imasa, enfim, é um avanço que estamos fazendo, e quem ganha é Balneário Camboriú. A reunião também contou com a apresentação de relatórios sobre a balneabilidade da Praia Central, com dados técnicos relacionados à qualidade da água e a ações desenvolvidas pela Imasa no sistema de esgotamento sanitário. O levantamento apresenta a evolução dos resultados e a melhora considerável registrada desde 2025, reflexo das intervenções realizadas na rede, da ampliação da fiscalização e dos investimentos em saneamento. Eu falei que a reunião foi no Cibar Hotel, mas na verdade foi no Hotel Marambaia, lugar muito propício para reuniões e principalmente também para a apresentação de programas e ordens de serviço como essa que foi assinada nesse evento tão importante. A Bianca Robles estava lá, mas agora está aqui na tela da TVC, Bianca Robles, para trazer as informações relacionadas ao manual de referência técnica do programa Abraço. Abraço, são vários abraços, né? São muitos abraços. Boa tarde, Bianca. Exatamente, Saul. Boa tarde para você e para quem está nos assistindo. A Prefeitura de Balneário Camboriú irá apresentar, então, o Manual de Referência Técnica do programa Abraço à Comunidade nesta terça-feira, às 7 horas da noite, no auditório da Univale, aqui de Balneário Camboriú. O manual reúne em um único material os critérios de acesso, os fluxos de encaminhamento e os protocolos técnicos de referências de atendimento, marcando, claro, uma nova etapa do programa aqui no município. Também foi ampliado os processos, os protocolos de atendimento de 8 para 16 sessões e também a descentralização do atendimento, dividindo em 2 polos. O Polo Norte, que atende os bairros Ariribá, Nações e Pioneiros, e o Polo Sul, que atende a Vila Fortaleza, a Barra e também o Nova Esperança. Saúde. Tá certo, Bianca. Muito obrigado pelas informações. Uma boa tarde para você, Bianca Robles. Muito obrigada, Saúl. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Certo. A gente faz o intervalo agora. Depois do intervalo, a 5ª sessão de negócios para mulheres empreendedoras será no dia 2 de julho em Camboriú. E Camboriú se prepara para o GECAM 2026 com a participação de alunos das escolas do município. Ainda tem também a previsão do tempo depois do intervalo.